Sabe aquela sensação de estar parado, quando a gente quer muito ir para frente, tem um objetivo, mas parece que alguma coisa simplesmente não deixa a gente sair do lugar? Bom, hoje a gente vai tentar entender por que isso acontece. Para começar, é bom a gente lembrar que, em relação a qualquer objetivo, só existem 3 situações possíveis. Ou a gente está avançando, chegando mais perto do que a gente quer, ou está regredindo, se afastando, ou simplesmente está parado, no mesmo lugar de sempre. A grande pergunta para se fazer é: qual dessas 3 palavras descreve melhor o momento atual em relação àquilo que mais se deseja? E é aqui que o negócio fica interessante. Porque se uma pessoa tem o desejo e tem a capacidade de avançar, por que ela não avança? Parece um quebra-cabeça, né? E é exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai tentar montar aqui. E a resposta, segundo esta análise, está num conceito-chave, que é a falta de permissão. Falta de permissão é exatamente o que o nome diz. É quando uma parte da pessoa quer muito algo, mas uma outra força interna, lá no fundo, simplesmente não deixa. É como se fosse uma briga interna, sabe? Uma verdadeira guerra acontecendo do lado de dentro. Agora pensa comigo rapidinho. Tem alguma coisa física segurando essa pessoa? Tipo uma corda amarrada, uma corrente, a mão de alguém puxando para trás? A resposta é um sonoro e definitivo não. Ué, então se não tem nada do lado de fora prendendo, de onde vem essa paralisia toda? Qual é a causa disso? E é isso que nos leva direto para o coração do problema, a tal da batalha interna. O conflito não é com o mundo lá fora, ele acontece dentro da gente. Para entender melhor, imagina um iceberg. A pontinha que a gente vê fora da água é o nosso consciente. É aquilo que a gente sabe, que a gente quer. Agora, a parte gigantesca que fica escondida debaixo d'água é o inconsciente. É lá que moram os medos, as culpas, as coisas que a gente nem sabe direito o que sente. E a tal falta de permissão aparece justamente aí. Quando o desejo que está na superfície bate de frente com uma resistência enorme que vem lá das profundezas do inconsciente. Isso tudo cria uma imagem que é perfeita para essa sensação. É como tentar acelerar um carro com o freio de mão puxado. Olha só esse exemplo que a fonte que estamos analisando traz. É muito claro. Uma pessoa diz: eu quero gastar meu dinheiro com viagens e carros, mas me sinto culpado porque minha mãe mora num bairro ruim. Tá aí um exemplo clássico desse conflito. Então, como é que fica essa votação interna? O consciente está lá gritando um sim para a vida, para as viagens, para aproveitar. Mas o inconsciente, soterrado pela culpa, impõe um não quase automático. E adivinha qual dos dois costuma ganhar essa queda de braço? E aí a pessoa se pergunta: que tipo de filho eu seria se fizesse isso? E a análise traz uma resposta que muda a perspectiva. Seria um filho livre. Uau! Isso coloca a questão em outro patamar. Não é mais sobre ser um bom ou um mau filho, mas sobre ser livre versus ser culpado. E é essa briga, essa dissonância, que cria aquela sensação frustrante de pisar fundo no acelerador, o motor roncando, mas o carro não sai do lugar. Porque, claro, o freio de mão continua puxado. Ok, então, se o problema é o freio de mão, a gente precisa falar da solução, né? Como é que se solta esse freio de mão? E o pulo do gato está aqui. A solução não é acelerar com mais força, não é se esforçar mais. É olhar para dentro e resolver o que está travando o sistema. Essa parte que sente medo, que sente culpa, que tem alguma amarra emocional. Então, o caminho a seguir tem uma sequência bem lógica. Primeiro passo, soltar o freio de mão, ou seja, resolver esse conflito interno. Segundo, ajeitar o volante, definir a direção que se quer tomar. E aí sim, só depois disso, com o caminho livre, é que você pisa no acelerador. E essa análise fecha com uma provocação muito poderosa. O custo de não fazer, esse a gente já conhece bem. É o custo de ficar parado, do arrependimento, de pensar e se. Talvez tenha chegado a hora de bancar o custo de fazer, que sim, pode dar medo, mas é o único que leva para um lugar novo. E fica essa reflexão no ar para a gente pensar: qual é o custo real de continuar exatamente onde se está? A resposta para essa pergunta pode ser o combustível que faltava para começar a se mover.